Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal Isso é Física. Sou o professor Márcio e hoje vamos falar de transmissão de movimento no movimento circular, ok? O nosso primeiro caso de transmissão de movimento será por eixos diferentes e acoplado a uma correia, ok? Então, eu vou representar desta forma, onde nós podemos perceber que o raio B é maior do que o raio A. A polia A, ela está girando onde ela está ligada ao motor, ou rotor, vamos dizer nesses termos, qualquer coisa que provoque o seu movimento, o seu giro. Neste caso, ele está girando no sentido horário. Então, pessoal, como a polia está girando, nós podemos dizer que existe também uma velocidade angular em A e uma velocidade angular em B. Sendo assim, eu tenho uma transmissão de movimento de A para B, que está ligando essas duas polias. Este é o nosso primeiro caso de transmissão de movimento. Lembrando que nós temos que a velocidade tangencial em A e a velocidade tangencial também em B, pois aconteceu uma transmissão de movimento, ok? A partir do momento em que há uma transmissão de movimento por correia, nós temos que o raio B é maior do que o raio A, porém a velocidade de A é igual à velocidade de B. Pessoal, a velocidade o quê? Linear, tudo bem? Porém, a polia A terá maior número de giros em relação à polia B, pois o seu raio é menor. Então, nós podemos dizer que a sua velocidade angular é maior do que a velocidade de B. Velocidade o quê? Angular, viu? Ok? Como a frequência corresponde ao número de voltas em um determinado intervalo de tempo, nós também podemos dizer que a frequência de A também é maior do que o de B. Então, se a velocidade angular de A é maior do que a velocidade angular de B, isso implica que ele gira mais. E se ele gira mais, ele terá uma maior frequência. E o período, pessoal? O período não é o inverso da frequência, onde nós já definimos isso em aulas anteriores? Então, basta inverter essa grandeza. Se a frequência de A é maior do que a de B, então o período de B tem que ser maior do que o período de A. Lembrando que o período é o tempo que a polia gasta para dar uma volta. Como esse cara tem um raio maior do que esse carinha aqui, então é um fato que ele gasta um tempo maior para executar uma volta completa. Até aqui, pessoal, todas as nossas análises dessas figuras foram feitas de forma qualitativa. Agora, nós vamos determinar a aceleração centrípeta. E para isso, nós vamos usar a fórmula que nós já aprendemos, onde a aceleração centrípeta é igual à velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Assim que você usar essa fórmula, você procura o que é constante. E o que é constante que nós já trabalhamos? A velocidade, não é isso? A nossa velocidade linear, ela será constante durante todo o seu movimento. Vejam que os raios são diferentes. Olha só, o raio de B é nitidamente perceptível para vocês maior do que o raio A, não é isso? E como eles têm raios diferentes, ou seja, aquele que tiver o maior raio terá a menor aceleração centrípeta, ou aquele que tiver o menor raio terá a maior aceleração centrípeta. Porque eles são inversamente proporcionais. Então, quem tem o maior raio? O B. Então, nós podemos dizer que a aceleração centrípeta de A
será maior do que a aceleração centrípeta em B. Tudo bem? O nosso segundo caso de transmissão de movimento será por contato. Tudo bem, pessoal? Vejam essas figuras onde nós temos duas polias de raios diferentes, né? Então, essa polia, coloquei essa animação representada aqui. Então, eu tenho o raio A e o raio B. Essas duas engrenagens estão em contato e uma empurra a outra. Olha só, não é isso? Temos o rotor ligado aqui, né? Nessa primeira polia, vamos dizer polia A. Sendo assim, ela tem um sentido que nós chamamos de sentido horário, não é isso? Percebam que as minhas polias, elas têm alguns dentes espaçados entre eles. No momento em que a engrenagem A entra em contato com o dente da engrenagem B, ela empurra de cima para baixo a engrenagem B, não é isso? Da qual nós vamos identificar um ponto B. Lembrando que nós temos uma velocidade linear em A para baixo. Então, esse dente da engrenagem A, aqui, esse cara aqui, vai empurrar o dente da engrenagem B também para baixo, onde nós vamos representar a velocidade linear também para baixo. Percebam que a velocidade linear de A é igual a de B. Caso contrário, se a velocidade de A fosse maior de B, os dentes iriam raspar uma na outra e soltar da engrenagem. Logo, se uma está em contato com a outra, isso obriga a terem a mesma velocidade linear, não é isso? Então, nós temos que o raio B é maior do que o raio A. Porém, a velocidade linear de A é igual à velocidade linear de B. Mas como a engrenagem A ela é menor do que a engrenagem B, nós podemos dizer que a sua velocidade angular de A é maior do que a velocidade angular de B. A engrenagem de A, pessoal, irá dar mais voltas do que a engrenagem B. É claro, então, que a sua frequência também é maior do que a de B. E como sabemos que o período é o inverso da frequência, então os seus valores também serão os inversos aqui, não é isso? Nós podemos dizer que o período de B é maior do que o período de A, porque a engrenagem A levará menos tempo para dar uma volta que a engrenagem B. Agora vamos entender a fórmula da aceleração centrípeta, onde nós temos que a velocidade linear é constante, não é isso? Sendo assim, a aceleração centrípeta é inversamente proporcional ao raio. Então, quanto maior o raio, menor será a aceleração centrípeta. E quanto menor o raio, maior será a aceleração centrípeta. Então, nós podemos dizer que a aceleração centrípeta de A é maior do que a aceleração centrípeta de B. Mas o que difere a aceleração centrípeta da transmissão de correia por contato? Vejam bem, vou explicar isso melhor para vocês. Para a transmissão de correia, temos as duas engrenagens girando no mesmo sentido e estão no sentido horário, não é isso? Já na transmissão de movimento por contato com eixos diferentes, observe que quando essas duas engrenagens estão em contato, a polia A gira no sentido horário e no movimento para baixo. E quando ela empurra a engrenagem B, ela tem um sentido anti-horário, não é isso? Olha só, em sentido contrário. Tudo bem, pessoal? Como sabemos que a velocidade linear de A é igual à velocidade linear de B e que velocidade corresponde à velocidade angular vezes o raio, podemos substituir aqui para A e para B. Bom, outra coisa que são constantes aqui é a velocidade angular,
podemos substituir, então, que a velocidade angular é 2π vezes a frequência de A vezes o raio de A, que é igual a 2π vezes a frequência de B vezes o raio de B. Como eles estão dando uma volta e uma volta corresponde a 2π e 2π tem em comum nos dois termos, nós podemos cortar eles, não é isso? Então, a transmissão de movimento pode ser a frequência de A vezes o raio de A é igual à frequência de B vezes o raio B. Tudo bem? O nosso terceiro caso é a transmissão de movimento para o mesmo eixo, onde nós temos duas polias com raios diferentes. Então, eu posso dizer que o raio A é menor do que o raio B, ou seja, o raio B é maior do que o raio A. Vamos tomar dois pontos fixos aqui na minha roda gigante, não é isso? O ponto A e o ponto B dessas duas polias. Então, essas duas polias estão engastadas por um mesmo eixo aqui, esse cara aqui, ó, de tal forma que esse eixo não pode deslizar entre essas duas polias. Isso é muito importante. Durante o seu movimento, nós temos a velocidade angular. Veja a figura que o ponto A e o ponto B saem juntos e chegam juntos. Sendo assim, eles completam uma volta ao mesmo tempo. Então, nós podemos dizer que a velocidade angular de A é igual à velocidade angular de B, pois giram juntos, não é isso? E nesse caso, como tem a mesma velocidade angular, eles terão o mesmo número de voltas. Então, isso implica que terão a mesma frequência, ou seja, a frequência de A corresponde à mesma frequência de B. E se por acaso eu levar em consideração o tempo de A e o tempo de B leva para dar uma volta completa, perceba que o tempo é o mesmo. Ou seja, o tempo de A também corresponde ao tempo de B. Agora, para determinar a velocidade linear, vamos usar a fórmula onde nós temos que a velocidade linear é igual à velocidade angular vezes o raio. E como sabemos, já discutimos aqui, ó, a velocidade angular é constante. Percebam que eles têm raios diferentes. Vejam que o ponto B tem um raio maior do que o ponto A. Isso é bem nítido aqui para vocês, não é isso? E quem tem o raio maior terá maior velocidade. Estranho isso, né? Mas pensa o seguinte, o ponto A e o ponto B chegam juntos. Porém, o ponto A está mais interno. Então, o seu perímetro da sua circunferência será menor. Isso é um fato. E com isso, para que o ponto B possa conseguir acompanhar, sua velocidade tem que ser maior, não é isso? Isso seria um exemplo de corredores de atletismo. Eles se posicionam em raios diferentes e pontos diferentes para compensar o perímetro, né, percorrido por eles. Ou seja, a mesma distância percorrida pelos atletas. Caso eles não saíssem de posições diferentes, é lógico que quem estiver mais próximo do raio percorrerá uma trajetória menor e, com isso, ele teria vantagem na corrida, não é isso? Então, percebam que aquele que tem o maior raio sempre estará à frente de seus concorrentes. Porém, no final da corrida, todos terão percorrido a mesma distância. Agora, na nossa figura, eles saem do mesmo ponto e, para que cheguem juntos, o ponto B percorre maior perímetro. Então, ele terá de ter uma maior velocidade, ou seja, velocidade de B maior do que a velocidade de A. Agora, vamos determinar a aceleração centrípeta. E se a gente pegar a fórmula da aceleração centrípeta, que é igual a velocidade ao quadrado sobre o raio, e como as duas
são variáveis. Quem são variáveis? A velocidade e o raio. Então, nós não conseguiremos comparar a sua aceleração centrípeta. Então, nós podemos usar outra fórmula, pessoal. Essa aqui, ó. A aceleração centrípeta é igual a velocidade angular ao quadrado vezes o seu raio. E como sabemos que a velocidade angular é uma grandeza constante, agora aquele que tiver o maior raio terá uma maior aceleração centrípeta. E o maior raio é o ponto B. Sendo assim, a aceleração centrípeta de B é maior do que a aceleração centrípeta de A. Essa é uma avaliação que você faz no movimento circular uniforme, meus jovens. Toda vez que você encontrar uma questão que envolve uma transmissão de movimento circular uniforme, vocês têm que saber o que eles têm em comum, ok? E a velocidade escalar tem ligação com deslocamento e a velocidade angular tem ligação com o giro da roda, ok? Então, pessoal, espero que tenham gostado. Fecho essa série de movimento circular e espero vocês na nossa próxima aula. Lembrando, isso é física.